Escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15, versículos 11 a 32. É uma leitura extensa, mas necessária para a nossa reflexão aqui nessa noite. Eu prometo ser breve, sucinto e objetivo para o que Deus quer falar com a gente. Até porque é um texto bem conhecido, vocês já ouviram talvez dezenas de vezes ser pregado, e não há dificuldades para se analisar nesse texto, se não transmitir a mensagem de Deus para corações que certamente estão abertos e propícios a receber a mensagem que Deus quer falar através da exposição desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu filho, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém, irmãos? Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, e que nessa noite, mais uma vez, Senhor, vai falar aos nossos corações, vai mexer, Senhor meu Deus, com aquilo que precisa ser removido, e nos colocará, Senhor, na tua direção, na direção que tu queres. Nos ajuda a entender e principalmente aceitá-la e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas
que leva o nome desse evangelista, é o único autor grego do Novo Testamento. A carta aos Hebreus, nós não conhecemos a autoria dessa carta, não sabemos quem é o autor. Mas os demais documentos do Novo Testamento, todos eles têm assinatura. Mas de todos os documentos, apenas este é escrito por um estrangeiro, por um não-judeu. E eu não vou falar sobre a pessoa de Lucas, por conta do tempo, e para priorizar a exposição do texto. Mas o fato é que Lucas, ele tem um fio condutor do seu evangelho, do seu material, do seu documento, da sua obra dividida em duas partes, o evangelho que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos, que é o desdobramento do primeiro documento. O primeiro documento é a fonte e o segundo documento é o cumprimento dessa fonte. E entre as coisas que Lucas destaca, ele é o único a contar uma parábola com 3 atos. É uma só parábola com 3 atos. No primeiro ato nós temos a figura de um pastor que possui 100 ovelhas, uma das ovelhas se perde e o pastor se lança numa saga para buscar a ovelha que se perdeu. E ela fazia um pequeno orifício em cada uma daquelas dracmas, daquelas moedas, passava-se um fio e colocava-se na sua fonte. E aí ela utilizava aquilo e era um sinal de que ela tinha um compromisso e de que esse compromisso continuava vivo e o seu amor continuava ainda bastante vivo pelo seu noivo, que agora era o seu marido. E ela perde uma dracma e ela faz uma verdadeira reviravolta na sua casa, uma verdadeira revolução até encontrar a dracma que se perdeu. E o terceiro ato conta a história de um pai que tinha 2 filhos, e os 2 filhos, um dia, um deles, o mais moço, procura o seu pai e o interpela acerca do fato de que ele quer a parte da sua herança, a parte dos seus bens, porque ele quer fazer isso agora. Eu não sei, dentro da cultura oriental, eu acredito que não haja precedente para esse tipo de atitude. Dentro da nossa cultura ocidental, nós temos precedentes jurídicos para isso. Parece que há dispositivos jurídicos para esse tipo de exigência. Mas dentro da cultura oriental é extremamente improvável que isso pudesse acontecer, e além do fato de ser improvável que isso pudesse acontecer, esse tipo de requerimento, o fato dele ser o filho mais moço. Dentro da cultura oriental, o filho mais moço não tem prioridade alguma, é o filho mais velho que tem, é o primogênito. E não é o primogênito que procura o pai e o interpela querendo a parte da sua herança, é o filho mais moço. E eu fico pensando na reação da audiência que está ouvindo Jesus e ouve Jesus contar essa parábola e fica atônita, fica admirada de ouvir o absurdo que ele está dizendo. Como é que esse homem conta essa história de um filho mais moço que questiona o pai e que quer a parte dos seus bens? Como é que é isso? Isso é inexistente. E a parábola, ela tem uma finalidade didática, ela tem uma finalidade instrutiva, pedagógica. A parábola não é uma espécie de ilustração para produzir entretenimento, não, ela é uma ilustração para se extrair dessa ilustração um ponto que se quer ensinar, uma lição que se quer transmitir. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele quer transmitir uma lição. E essa lição tem uma finalidade. E a finalidade nós vamos entender. Ele sai e vai embora para uma terra distante. E lá ele vive de forma irresponsável. Ele vive de maneira dissoluta. E ele desperdiça todos os bens que ele recebe de herança. Ele acaba com tudo aquilo. Por quê? Porque há uma escassez, uma crise na terra para onde ele vai. E dentro desse contexto, ele agora sofreu um revés financeiro.
ele teve problema nessa área econômica, ele perdeu tudo. E no desespero de ter perdido tudo, ele precisava de um mínimo de subsistência para poder sobreviver. E todos nós sabemos que quando nós temos dinheiro, poder e influência, nós temos amigos, com grandes aspas aqui, de sobra em volta de nós. Mas quando nos falta dinheiro, quando nos falta influência, quando nos falta posição, quando nos falta poder, aí nós conhecemos quem de fato era nosso amigo. Eu não sei se você já teve oportunidade de experimentar um revés na sua vida, seja financeiro, seja econômico, seja social, seja profissional, seja ministerial, seja em qual for a área. Eu não sei se você já teve oportunidade de ter um revés, de ter um problema, de ter uma crise, e aí você contemplou os seus verdadeiros amigos. E eu temo que pode ser que a quantidade de amigos que você pensava que tinha fosse superior à casa subiram, viraram bolinhas brancas, porque afinal de contas eu não tinha mais nada para oferecer que interessasse aquele monte de parasitas que estavam na minha lista de transmissão. Desculpe, eu gosto de ser bem franco e chamar as coisas pelo nome. Eu acho que talvez esse seja um defeito meu, ou quem sabe uma qualidade para quem aprecia a autenticidade. Então, esse rapaz, ele viu que ele não tinha amigos, ele só tinha pessoas para gastar o dinheiro dele. Ele não tinha amigos, porque depois não sobrou nada. Ele ficou sozinho, e sozinho ele teve que enfrentar a realidade se impôs. E a realidade se impôs de forma tão cruel, porque ele está numa terra longínqua. E onde é que ele arruma emprego? Ele arruma emprego porque ele está fora dos limites de Israel. Isso é um fato. Por que ele está fora dos limites de Israel? Porque ele vai trabalhar na criação de porcos. Judeu não cria porco, então ele está fora dos limites de Israel. Ele extrapolou, ele está longe de casa, e ele vai trabalhar em um trabalho dos mais humilhantes para um judeu, porque é extremamente danoso, é extremamente agressivo para a cultura judaica você ter de lidar com um animal imundo. E ele não vai comer porcos, ele vai apacentar porcos, de comer a comida ou a lavagem dos porcos. É um nível baixíssimo para se chegar na sua realidade. Quem mandou você quebrar? E um dia, na beira do chiqueiro, aconteceu uma coisa com ele que é fantástica quando acontece com o ser humano. Quem mandou? Ele caiu em si. Às vezes nós precisamos chegar no fundo do poço para cairmos em nós mesmos, porque os bens que temos, as posições que ocupamos, os cargos que detemos, tudo aquilo que amealhamos ao longo da vida, nos tira a lucidez e nos faz pensar que somos melhores do que as outras pessoas, e esquecemos que somos pó, que não somos ninguém, que somos falíveis, que somos caídos, que podemos perder tudo em algum instante. Quantos de nós não se ilude porque está ocupando uma posição e pisa nas demais pessoas, humilha as outras pessoas, acha que pode passar como um trator esteira sobre as outras pessoas, mas de repente nós perdemos tudo, e quando nós perdemos tudo, aí nós caímos em si. Quando nós caímos em si é quando nós levantamos. Nós não estamos de pé quando pensamos que estamos bem, nós estamos de pé quando nós caímos em si e reconhecemos que não somos nada. E esse rapaz caiu em si. Mas espera aí, quantos trabalhadores, empregados na casa do meu pai têm abundância de pão, eles comem de sobrar, de até jogar fora, porque meu pai é um homem generoso, um homem de barriga cheia,
não tem necessidade, os empregados de meu pai não passam necessidade, e eu estou aqui trabalhando para um miserável muquirana, que não me dá nem a porção diária para me alimentar. Eu estou querendo comer as alfarrobas que os porcos comem, e eu não posso comer, porque é para dar para os porcos, é para engordar os porcos, não eu, é para nutrir os animais, não a mim. Sabe de uma coisa que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: ele ensaiou uma confissão lá na beira do chiqueiro. Eu vou me levantar daqui e eu vou ter com meu pai e eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu primeiro, porque obedecer pai e mãe é mandamento, e eu pequei contra ti. Sabe de uma coisa? Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados, porque se meu pai me admitir como empregado, eu vou estar melhor assistido do que aqui. Eu não preciso ser tratado como filho. Uma vez que eu pedi a herança para o meu pai, eu considerei meu pai como morto, então eu não tenho direito agora de ter nada. Eu matei meu pai em vida. Eu pedi a herança para o meu pai estando vivo, saudável, forte, com todo vigor. Então eu não tenho direito. Eu não posso exigir que ele me trate e me admita como filho, mas eu posso pedir que ele me admita como empregado, e como empregado eu estarei melhor do que aqui. É bom, né? Saber que a gente tem para onde voltar, nem que seja para ser empregado. Não precisa ser como filho, pode ser como empregado, vai estar melhor do que aqui. Empregado por empregado, lá pelo menos eu não vou morrer de fome. Pronto, está resolvido. Ele ensaia tudo aquilo e vai. E como ele estava fora dos limites de Israel, devia estar bem longe. Demora a jornada. E a gente chega no versículo de número 20. E esse versículo de número 20, para mim, eu estou falando para mim, é um dos versículos mais belos da Bíblia, porque esse versículo mostra uma coisa para mim maravilhosa. Eu vejo uma cena, eu desenho na minha mente essa cena, eu idealizo essa cena e eu vejo claramente essa cena. Eu vou imaginar uma fazenda aqui no Mato Grosso, que é semelhante ao estado do Paraná. Eu vou imaginar uma fazenda que tem uma sede, tem uma casa ampla na sede da fazenda, e tem uma área, né? Tem uma varanda enorme, com aquele cercadinho pequeno para os animais não entrar, onde as pessoas colocam cadeiras de descanso e se assentam para olhar o pôr do sol, o crepúsculo. Eu imagino essa fazenda, tudo planinho, e o papai está lá na varanda, e o pai olha na linha do horizonte, e ele enxerga que vem vindo alguém desse tamaninho na linha do horizonte, minúsculo, está longe, e ele olha e começa a divisar que vem vindo alguém, e o pai está olhando. O pai conhece o filho. O pai conhece o filho, conhece o jeito do filho andar. E eu queria que você olhasse para esse versículo agora de outra forma, porque o texto diz que quando ainda estava longe, o seu pai o viu. Presta atenção, olha no versículo 20. Quando ele estava longe, o seu pai viu. O pai que viu. Talvez o filho olhou para lá, para a sede da fazenda, com um olhar que ele nunca tinha tido antes, mas ele não enxergou quem estava lá. Porém o seu pai, que estava no outro plano, enxergou o seu filho que vinha distante. E seu pai fez uma coisa que eu imagino que quando Jesus falou, mexeu bastante. Irmãos, preste atenção nisso aqui. O texto diz que o seu pai moveu-se de íntima compaixão. A palavra compaixão, ela já é fortíssima, fortíssima.
porque fala de alguma coisa visceral, fala de um sentimento profundo do ser de alguém. Compaixão, aquele que sofre com o outro, aquele que sofre pelo outro, aquele que sente a dor do outro, é uma espécie de alteridade, não é empatia, é alguma coisa mais forte. E ele não só se moveu de compaixão, ele se moveu de íntima compaixão. O destaque que é dado pelo autor é para mostrar, tentar expressar o sentimento do pai. O pai moveu-se de íntima compaixão. E quando o pai moveu-se de íntima compaixão, a emoção foi tão poderosa que se apossou do seu pai, que ele não resistiu e ele correu. Não foi o seu filho que correu em direção a ele, foi ele que correu em direção ao seu filho. Eu quero que você imagine uma coisa: um fazendeiro do primeiro século pegar as suas vestes. Sabe como é que se corria? Você tinha que tomar a parte de trás da túnica, ensacar aqui na frente, para poder ficar com as pernas livres para correr. Não era calça, é uma túnica. Se corre, prende, a pessoa cai. Ele é um senhor. Imagine um fazendeiro fazer isso. Ele pega aqui, coloca aqui e sai correndo. Imagine se isso é possível no primeiro século. Esse fazendeiro ser visto pelos seus empregados correndo, ele perde a respeitabilidade, ele perde a compostura diante dos empregados que olham esse senhor com respeito e temor. Mas o pai não está nem aí para os escrúpulos sociais. O pai, quando avista o seu filho vindo cambaleando, andando daquela maneira na direção dele, ele sai correndo. Ele encontra o filho no meio do caminho. Não é o filho que se lança no pescoço do pai, é o pai que se lança no pescoço do filho. Não é o filho que beija o pai, é o pai que beija o filho. E o filho está fedendo porco, pastor Silas. O filho não está cheioso, o filho não está limpinho, o filho não está banhado, o filho está fedendo a porcos. Mas o pai diz aqui: é o meu filho, e eu não quero saber se alguém vai condenar a mim, mas eu vou abraçá-lo, e eu vou beijá-lo e recebê-lo. Porque isso aqui é pai. É pai, não tem apelido, é pai de verdade. Jesus está falando de um pai, não está falando de alguém que tem apelido de pai. E assim é o pai. Eu não falei ainda para vocês, mas eu vou falar. Essa epígrafe aqui das nossas Bíblias está incorreta. Parábola do filho pródigo, não tem nada de parábola de filho pródigo aqui. Pode riscar isso aí da sua Bíblia, por minha conta, e risco. Está errado. Isso aqui não é parábola de filho, tem nada a ver com filho. Isso aqui induz você a ficar concentrado na figura do filho, concentrado na bolota, concentrado não sei o que, e se perde na mensagem principal. Tem nada a ver com filho. Aí o filho começa a pronunciar a confissão que ele ensaiou lá no chiqueiro: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai corta o filho. Ele não quer ouvir a confissão do filho. Ele não vai tratar o filho como empregado, ele não vai tratar o filho como subalterno, ele não vai tratar o filho como escravo. Ele chama um escravo da casa e diz: traz depressa a melhor roupa, vai lá no closet e pega a melhor muda de roupa que tem. Faz o seguinte, você pega também um anel, um sinete da família, põe na mão dele, pega as sandálias novinhas que foram compradas e coloca no seu pé. Não mandou nem tomar banho, coloca a roupa. Sabe por quê? Porque o corpo é superior à roupa que veste. A mão que vem com todos os dedos é superior do que um anel que vai ser colocada nela. E os pés que voltaram machucados são melhores do que essas sandálias que nós vamos calçar nele. Eu estou feliz porque meu filho voltou intacto.
está machucado, está cansado, está com fome, mas voltou. Eu não quero saber de castigá-lo, eu não quero saber de fazer dele agora um capacho. Se fosse eu, né? Vocês são bonzinhos, eu sou ruim. Se fosse eu ia dar um sabão nesse menino. Está vendo aí, seu arrogante? Seu arrogantezinho. Está vendo como é que você quebrou a cara? Você saiu daqui, me considerou como morto. Você desfez de mim, você quis os seus bens. Saiu com o peito estufado daqui, todo cheio de si, todo arrogante. Foi lá gastar o seu dinheiro de forma irresponsável, não soube administrar. O que eu amealhei numa vida, você gastou em poucos dias. E agora volta aqui, né? Todo humildezinho, só porque você quebrou a cara. Mas o pai não fez isso. Sabe por quê? Porque quem faz isso? Isso que eu acabei de falar, isso é óbvio. Isso é para gente mediana. Aliás, é para gente medíocre, que precisa ver as pessoas terem um problema e quer se vingar. O pai é superior a isso. Ele está num nível estratosférico, muito acima disso. Então, ele não se comporta dessa maneira mediana e presumivelmente óbvia. Ele não se comporta dessa maneira, ele se comporta de outra forma. E ele não manda só fazer isso, ele diz: sabe uma coisa? Vai lá na mangueira, vai lá no confinamento da mangueira, pega o bezerro lá que a gente está cevando, está tratando ele de uma forma carinhosa que ele nem se move, nem um músculo para nada, é o baby beef. Vai lá, mata ele, e nós vamos fazer uma festa agora. Está encerrado o expediente, é festa agora. Mas hoje não é dia de festa, mas hoje eu estou decretando festa, eu sou o pai. Aqui quem faz a lei sou eu. Na minha fazenda eu mando, eu faço a lei. E a festa vai começar agora. E eles começam a se alegrar. Eles começam a fazer uma festa. E ele diz: porque esse meu filho aqui, ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Mas aí tem um corte da cena agora. Eu consigo ver como se fosse um filme. Tem um corte da cena. Tanto que começa uma nova perícope aqui, né? Versículo de número 25. Começa uma nova cena. A cena corta agora para o filho mais velho. O filho mais velho não estava em casa. Ele estava no campo, estava trabalhando. E eu imagino que quando ele vai chegando perto da sua casa, ele vai fazendo assim, ó. Cheiro de carne assada. Hora dessa. Quarta-feira brava, dia de semana. Churrasco. Por aqui. Não tem nenhuma outra fazenda por aqui. Onde é que está tendo esse churrasco? Porque se for lá em casa, eu não fui consultado. Ninguém falou comigo se podia fazer esse churrasco. Como é que se faz um churrasco sem falar comigo? Eu sou o único herdeiro disso tudo, porque meu irmão subiu. E como é que se dá um churrasco aqui sem falar comigo? Porque eu tenho tudo na mão, o velho não sabe mais nada. Ele vai chegando. Ele vai chegando e aí ele vai ouvindo, ele ouve música e dança. E é bom a gente entender que a cultura judaica tem música e tem dança. E o judeu não é da Assembleia de Deus, ele é judeu. Então ele dança. Tem música e tem dança. Tem uma festa acontecendo. E aí eles chamam um empregado lá. Vem cá você, vem aqui. Escuta, o que está acontecendo aqui? Eu imagino que o camarada ficou transtornado. O que é que está acontecendo aqui dentro? O que isso aqui quer dizer? Falou: olha, sabe uma coisa? Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Aí ele deve ter falado assim: como é que é o negócio? Meu irmão está aí? Meu irmão voltou para casa? Ai meu Deus, eu achei que esse camarada tinha morrido. Para eu ficar sozinho com esse negócio todo, agora o camarada voltou? Mas não é possível, meu Deus. Você conhece alguém que fica triste? Sim, quando vê alguém voltar?
Talvez aqui em Cuiabá não tenha, né? Em Cuiabá não tem gente ruim, né, pastor assim? Lá no Paraná tem um pouco de gente ruim. Principalmente quando é irmão. Ai, Jesus! Ele ficou indignado. Ele não queria entrar. Indignado. Eu me recuso a entrar nessa festa profana. Você conhece gente que é mais santa do que Deus, não conhece? Eu conheço. Deus sabe por que Ele recebe as pessoas e perdoa, mas o cidadão não quer receber e não quer perdoar. Ele é mais santo do que Deus. Ou seja, ele é mais fiscal do céu do que o próprio Deus. Não tem São Pedro aqui na nossa cultura, mas tem vários porteiros do céu nas igrejas, viu? Não se engane. Tem muito porteiro do céu nas igrejas evangélicas, que acha que ele pode dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não sei como é que ele consegue, mas tem gente que consegue fazer isso. E aí ele não queria entrar. E aí chamaram o pai, foram lá e disseram assim: olha, o fulano de tal está aí fora, ele não quer entrar aqui dentro. Ele está se recusando a entrar porque está revoltado. Aí veio o pai. O pai tentava convencê-lo que ele tinha que entrar na festa. Mas ele disse assim para o pai o que ele realmente pensava: eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. E sabe o que o Senhor me deu? O Senhor nunca me deu nada, nem um cabrito, ou seja, nem carne magra para comer com meus amigos, o Senhor deu. Agora o Senhor pega o bezerro cevado, baby beef, e dá para esse camarada aí. Dá uma festa, celebrando a volta desse camarada irresponsável aí. Não é meu irmão não, é teu filho. Ele é só filho teu, porque meu não é nada. Ele não falou assim, é meu irmão. Ele falou, não, esse teu filho ali. É só teu, porque meu não é nada. E aí, deixa eu só observar uma coisinha para vocês antes de eu parar aqui. Eu vou parar, não posso mais. Ele falou assim: esse teu filho aí que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Jesus não disse que ele foi lá e gastou com as meretrizes, disse que ele gastou dissolutamente. Agora na boca dele saiu que o irmão tinha gastado com as meretrizes. Porque tem muita gente que avalia os outros por si. Tem gente que é o seguinte: o que eu faria se eu tivesse essa grana toda? Eu ia lá para a zona do baixo meretrício. Aí ele acha que o outro foi. O texto não diz que ele foi. Jesus não falou que ele foi, falou que ele gastou dissolutamente. Agora quem disse que ele foi gastar com as meretrizes? Foi o irmão, que já quer acrescentar as coisas, presta atenção. Aí o pai diz assim: filho, você sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas. Você nunca pegou um bezerro cevado lá na mangueira do confinamento porque você não quis, porque é teu. Tudo que eu tenho é teu. Por que você não pegou? Mas era justo alegrarmos e regozijarmos porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos ficar em pé? Pode, pastor? Eu vou parar. Dá para falar uma meia hora, mas eu não vou fazer isso não, senão depois o senhor não convida mais para mim. Mas eu vou parar, eu vou dar mais 5 minutos, tá? Eu vou encerrar em 5 minutos, vocês aguentam? Obrigado. 5 minutos. Mas pode ficar em pé, fica em pé. É gostoso para a gente. O diafragma vai ficar livre para você glorificar o Senhor assim com liberdade. Vai ficar mais solto o diafragma aqui, entendeu? Se terminar aqui, você vai ficar pensando assim: como é que termina essa história? A pergunta é: o filho mais velho entrou para a festa ou não? Porque parou abruptamente aqui a história. Como é que termina essa história? Como é que essa história termina? Como é que ela conclui? Como é que é o término dela? É um fim dramático, sem graça. Como é que termina essa história? Eu te mostro na Bíblia como é que ela termina. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Ele entrou ou não? Para você saber disso, você tem que voltar à página da sua Bíblia e olhar os versículos 1 e 2 do capítulo 15. Os versículos 1 e 2 dão ideia para a gente do que aconteceu.
Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Você já percebeu? Tem os pecadores e tem os publicanos. O publicano é um pecador gourmetizado. Ele é um pecador piorado. Ele não é um pecador do mesmo nível dos demais pecadores. Ele é um pecador elevado à quinta potência. Então tem os pecadores e tem os publicanos. Eles iam ouvir Jesus. E os fariseus e os escribas, os teólogos da época, doutores e professores de teologia popular. E aqui nada contra a teologia, porque eu sou professor de teologia também, murmuravam dizendo: este recebe pecadores, e não só recebe, ele come com eles. Irmãos, prestem atenção. Na cultura oriental, comer junto significa ter comunhão. Não é só encher a barriga, é partilhar a vida. Então, quando Jesus recebe pecadores, recebe publicanos, é como se Jesus Cristo tivesse comunhão com eles. E isso é curioso na Bíblia. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque não tem mais nenhum minuto de tempo. É curioso que Jesus não tem problema de receber pessoas pecadoras, ele ajudar essas pessoas, ele falar do Evangelho para essas pessoas serem salvas, converter-se. Mas você não vê Jesus Cristo tendo comunhão com o fariseu, com o escriba. É difícil. E não é por causa de Jesus, é porque eles não acham que precisam da presença de Jesus. Que Deus nos livre e nos guarde de uma teologia que acha que nós podemos abrir mão da presença de Deus na nossa vida. Porque Jesus é Deus, então se você não precisa de Jesus, você não precisa de Deus. E se a tua teologia, ela te coloca numa posição de autossuficiência para você não precisar de Deus nem de Jesus, está na hora de jogar essa teologia fora. Mesmo que ela seja conservadora. Aliás, tem muita teologia conservadora aí que nem para adubo está prestando, que ela é negacionista, ela é estranguladora da presença de Deus, ela é extremamente arrogante e cheia de si. Eu quero uma teologia que me abra o apetite para sentar na mesa do reino e degustar as bênçãos espirituais que Deus tem para me dar. É essa teologia que eu quero, que me abra o apetite. Porque se for para dizer que eu me contento com essa palha e desprezo a experiência com Deus, eu não quero mais isso para mim. Então Jesus conta essa parábola em 3 atos para mostrar por que ele recebe pecadores e por que ele come com eles. Quem é o filho mais velho da parábola? Os escribas e os fariseus. Quem é o filho mais moço da parábola? Os publicanos e pecadores. Os escribas e fariseus não entram para a festa que Jesus está dando. O filho mais velho não entra para a festa, por isso que termina a história daquela forma. Eles não entram. Mas o filho mais moço, que não voltou, ele não voltou por arrependimento, tá? Ele voltou por pragmatismo, ele voltou porque estava passando necessidade. Não foi porque ele se arrependeu, ele voltou porque estava morrendo de fome. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua motivação para vir aqui hoje não altera o coração e o amor de Deus por você. Você pode ter vindo aqui obrigado hoje, você pode ter vindo aqui hoje por religião, você pode ter vindo aqui hoje por constrangimento, você pode vir aqui hoje simplesmente dizer: eu vou lá só para dizer que eu fui. Mas o Senhor, nosso Deus, o seu Pai, está olhando para você hoje aqui dizendo: eu vou te abraçar, eu vou te beijar, eu vou te dar roupas novas, eu vou te dar anel para pôr no dedo, eu vou pegar sandália nova e pôr no teu pé, porque a sua ruindade não altera a minha bondade, o seu desprezo não altera o meu amor. Eu sou o Pai, eu sou Deus, eu tenho amor por você, e mesmo que você não tenha amor por si mesmo, eu te amo mais do que tudo. Se você ainda não entendeu essa palavra, é porque você está fora de órbita. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está comunicando verdades ao seu coração aqui nessa noite. Porque essa parábola não é sobre filho pródigo, essa parábola não é sobre filho mais velho, essa parábola é sobre Deus. É para explicar quem Deus é. Deus não está nem aí com os filhos que não o conhecem, porque o filho mais velho não conhecia o pai tanto quanto o filho mais novo. E aqui nessa noite o convite não é para quem só saiu, o convite é para quem está dentro, mas não conhece o Pai que tem. Eu quero orar por pessoas que querem conhecer o Deus que servem hoje.
Seja você alguém que se afastou da presença de Deus, seja você um crente que tem credencial há 50 anos, mas se você ainda não conheceu o seu pai, está na hora de você conhecê-lo hoje. Ele está te abraçando agora, Ele está te beijando agora. Vem aqui que eu quero orar por você. A igreja começa a orar, me ajudando em oração. Há uma guerra espiritual travada aqui agora, porque pessoas querem resistir à presença do Pai, mas o Pai não quer que você resista. Ele quer te abraçar hoje, Ele quer te beijar hoje, Ele quer te receber hoje, Ele quer ter comunhão com você hoje. Ele está mandando matar o bezerro cevado. Ele vai dar uma festa fora de hora, só para receber você. Vem aqui na frente. Quem se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar à oportunidade agora? Quem ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador e quer aceitar a oportunidade agora? Quem está na igreja há anos e anos, mas não sente salvação, comunhão e libertação da parte de Deus? Pode vir aqui agora, eu quero orar com você.